O pedido de prisão contra a Zambelli é constitucional? Olha, essa questão tem uma questão da literalidade, né, que acabou de ser mencionada. A Constituição expressa ao impedir a prisão de parlamentares no exercício do mandato, mas isso tem uma razão. Né? A razão para se impedir a prisão do deputado é justamente para evitar que uma decisão do Poder Judiciário acabe inviabilizando o exercício da atividade parlamentar. No caso concreto, acho que o que o ministro Alexandre de Moraes ponderou foram duas questões. A primeira questão foi o fato da deputada indicar expressamente que não seguiria no exercício do mandato, na medida em que manteria no exterior para tratamento, mas dizendo expressamente que faria um pedido de afastamento, de modo que acho que essa foi o racional do ministro para entender que não haveria risco ao exercício do mandato da deputada. E o segundo é uma questão que a prisão preventiva, né, por regra, ela só pode ser de fato decretada como uma última medida, né, quando outras medidas cautelares não puderem ser aplicadas. E no caso da deputada, eu acho que na interpretação do ministro, o que ficou claro é que ele entendeu que ela estava tentando, de fato, se evitar, né, de ser presa, de ter uma eficácia à decisão de condenação do Supremo, na medida em que ela apresentou um recurso nos embargos à decisão, que estava para ser julgada, se não me engano, agora dia 6, e por conta disso, quer dizer, nesse meio tempo, o fato de ter deixado o país e dizer que não voltava, foi entendido pelo ministro como uma forma de tentar se evadir da persecução penal. Eu acho que foram esses os fundamentos pelos quais o ministro entendeu que a prisão seria cabível, não obstante essa regra constitucional de que os deputados, no exercício do mandato, não devem sofrer esse tipo de prisão por parte do Poder Judiciário. Ok. Professor André, o pedido de prisão contra a parlamentar é constitucional? Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, meu colega, toda a audiência. É inconstitucional, por completo. O pedido de prisão preventiva, de fato, pode ser feito para se assegurar a aplicação da lei penal e é de se discutir se houve, de fato, isso precisa estar concreto, se houve uma fuga, e parece que isso ainda é algo a se discutir, bom, isso poderia inviabilizar a aplicação da lei penal. Agora, qual é a razão, por exemplo, de se cercear as redes todas sociais da parlamentar? Isso assegura o quê? Assegura a aplicação de quê? Quando você impede que ela tenha todas as redes sociais, inclusive a dos próprios filhos, censuradas. Isso é censura prévia. Agora, veja, a inconstitucionalidade, ela está expressa no artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, não é de qualquer lei, é da Constituição. E quando a gente, e diz lá, que a parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável, em flagrante. E ainda assim, não é o caso, ela não é crime inafiançável, não foi em flagrante, e ainda assim, nesses casos, o juiz que determina a prisão precisa remeter os autos para a Casa Legislativa para que ela delibere por maioria se referenda ou não àquela prisão. Não é crime inafiançável, não houve flagrante, ninguém remeteu os autos para nenhum lugar, o Legislativo não deliberou sobre coisa nenhuma, então está se passando por cima da Constituição. E veja, a gente vai decretar uma prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, e aí, por conta disso, a gente não assegura a aplicação da Constituição. Então, o ministro Moraes, para segurar a aplicação de uma lei penal, não assegura a aplicação da Constituição. Isso é totalmente descabido, totalmente inconstitucional, e, infelizmente, a gente tem percebido que mais uma prerrogativa aqui do Congresso, que é deliberar sobre os seus próprios pares, está sendo violada pela STF. Agora, professor André, a ida da deputada Carla Zambelli para outro país, depois de ter sido condenada, faz da parlamentar uma fugitiva da justiça?
Pois é, não faz automaticamente você sair do país uma fugitiva. Para você ser um fugitivo, você precisa estar impedido de sair do país. E não era o caso, ela está condenada, sob recursos ainda. Agora, não há um impedimento, senão, inclusive, ela não poderia ter saído. Então, a gente precisa aqui, primeiro, caracterizar. Eu não posso pressupor a fuga, eu não posso pressupor que a pessoa não vai voltar, eu não posso pressupor que há um ilícito na saída do país, eu não posso pressupor que ela vai começar a atacar o Estado, que foi a justificativa do ministro Moraes, para, inclusive, mandar suspender as redes sociais. O direito, ele não é pressuposto, o direito ele é aplicado em concreto. Se você tem dúvida e você é um juiz, você deve buscar se nutrir de outros elementos mais para poder aplicar com segurança e solidez e robustez a sua decisão. Professor Álvaro, a ida da deputada Carla Zambelli para outro país, depois de ter sido condenada, faz da deputada uma fugitiva da justiça? Acho que o professor André colocou bem, quer dizer, a questão, o fato dela deixar o país sem ter uma ordem para não deixar, não seria um problema a priori. Acho que o problema é se você continuar analisando, e aí voltando para a questão que o professor estava preocupado, os dados concretos. Há uma série de entrevistas da deputada indicando que não exerceria o mandato parlamentar e que não retornaria ao país na medida em que ela entende que está sendo perseguida. Ela disse com todas as letras que passa por um julgamento político, portanto, não teria nenhum interesse, nem gostaria de se submeter à persecução penal no país. Portanto, eu acho que o que aconteceu depois da fuga, ou depois da ida para o exterior, é que levou o ministro a entender que, de fato, houve uma fuga. Agora, é importante a gente lembrar que esse caso da Zambelli, ele não é inédito, né? Já houve uma série de pedidos de prisão, independente dessa regra constitucional, como do próprio Eduardo Cunha, do Delcídio, que flexibilizaram essa regra justamente porque o conceito constitucional que está por trás dessa regra não é a proteção propriamente da pessoa, é a proteção do mandato parlamentar. Ou seja, por conta da ideia de separação de poderes, você não permite que o judiciário acabe impedindo o exercício de uma atividade legislativa por alguém legitimamente eleito pelo seu eleitorado para representá-lo. Na medida em que ela abre mão, e ela declara isso expressamente, que não exerceria o mandato parlamentar, pediria licença, e, a partir disso, indica que não vai se submeter à jurisdição brasileira, eu acho que esses foram os elementos de convicção que levaram o ministro a entender que não há inconstitucionalidade nessa prisão. Agora, professor Álvaro, a derrubada de perfis da deputada e de familiares se justifica? Esse eu realmente concordo com o professor. Acho que é um ponto muito controverso dessa decisão. Quer dizer, porque o link entre fugir da persecução penal e a proibição de acesso às redes ou de manifestação nas redes, eu confesso que não vi o pedido da Procuradoria-Geral da República sobre esse tema e em que a Procuradoria fundamentava esse pedido. Na verdade, isso aparece na decisão, mas não há uma fundamentação mais extensa do porquê, né, isso está relacionado com a ideia de prisão preventiva da deputada. Então, de fato, acho que sem ver os autos, é difícil a gente elucubrar sobre, né, quais são as provas que estão lá que eventualmente levaram o ministro a tomar essa decisão. Mas eu concordo com o professor André que, a priori, não parece uma questão associada propriamente ao que o ministro entendeu como a fuga da deputada. Professor André Marcílio, o senhor comentou sobre as redes sociais dos familiares. Eu vou colocar aqui um ponto no debate que está no Marco Civil da Internet, no artigo 19, por sinal, é o artigo que está sendo analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, hoje, por sinal, com a análise do ministro André Mendonça. No parágrafo 1º, professor André, diz o seguinte: a ordem judicial de que trata o capítulo, no caso, deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente. Como é que o senhor analisa isso? Para poder uma derrubada de perfil de alguém tem que estar embasado com esse trecho do Marco Civil da Internet ou não?
Pois é, Leandro, e você pescou bem, né? O artigo 19 exige, portanto, que você identifique o trecho ou o link ou a URL a ser derrubada. E nem é o perfil, né? A gente está pensando aqui no trecho ou, enfim, naquele ato ilícito que foi escrito. Agora, a gente está expandindo e passando a entender a inconstitucionalidade do artigo 19 já há um bom tempo no Brasil. Hoje está se julgando se o artigo 19 é inconstitucional, mas para as decisões do STF, o artigo 19 ele vem sendo inconstitucional há muito tempo, não por ausência de decisão judicial, mas por se tratar de decisões judiciais totalmente inespecíficas. Conteúdos vêm sendo derrubados de baseada, perfis vêm sendo suspensos e bloqueados, pessoas vêm sendo digitalmente banidas do país ou das redes sociais há muito tempo, na verdade há 6 anos, desde que começaram os inquéritos, inicialmente o inquérito das fake news, o 4781 em 2019. E isso viola toda a arquitetura do artigo 19 e traz insegurança jurídica para o jogo. Aqui, o pior nem é apenas as redes dela terem sido derrubadas no prazo, veja, de 2 horas. Então as plataformas são obrigadas a derrubar em 2 horas, sob pena de R$100 mil de multa, como ela também fica impedida de usar redes de terceiros. Até a rede social do filho dela foi determinada a derrubada, o que é algo que viola também a Constituição, viola o artigo 5º, que diz claramente que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado e que ninguém pode sofrer uma pena sem o devido processo legal. O filho dela não tem nenhum processo contra si, não pode ser apenado. Então a gente está diante de uma série de irregularidades e quando você bloqueia, a essência do bloqueio de um perfil, Leandro, é que você impede a pessoa de se manifestar para sempre. Então, se você suspende a rede de alguém, você suspende o ilícito e o possível lícito que a pessoa vai cometer. A licitude e a ilicitude, tudo está suspenso. Portanto, isso a gente no Brasil chama de censura prévia e o próprio STF proibiu censura prévia quando julgou a DPF 130 e agora volta atrás e vem voltando atrás há algum tempo.